Muito bem, rapaziada, um ótimo dia a todos vocês. Corinthians jogou ontem contra o São Bernardo, mas parecia que só tinha um time em campo jogando ontem. O São Bernardo foi muito superior ao Corinthians. O Corinthians teve muito mais posse de bola, mas sem objetivo nenhum. O que deu para entender desse jogo de hoje, de ontem? O Corinthians, quando entra com um time alternativo, um time misto, o Corinthians não consegue produzir. Ou seja, os mesmos erros, os mesmos defeitos do ano passado. Quando sai Renato Augusto, quando sai Yuri Alberto, quando sai o Fábio Santos, desmonta o time do Corinthians. O Corinthians não consegue engrenar os substitutos, os reservas que entram para jogar. E o Corinthians acaba sempre com esse time que não vai, não é objetivo, não consegue marcar gols. Então o Corinthians precisa de reforços. O Duílio precisa contratar jogadores, porque com esse elenco que o Corinthians tem, o Corinthians não vai longe nem no Copa do Brasil, nem no Campeonato Brasileiro. Muito menos na Libertadores. Muito menos na Libertadores. Ou o Corinthians contrata jogadores para reforçar o elenco, mas jogadores que vão substituir Renato Augusto à altura. Não adianta pegar o Zé das Couve lá para colocar ali, que não vai adiantar nada. E outra, o Corinthians fica sempre nessa política de contratar jogadores que estão liberados no mercado. Jogadores bons não estão liberados no mercado. O Corinthians fica buscando migalhas. Ah, sobrou esse, sobrou aquele outro, ele vai lá e contrata. O Corinthians tem que parar com essa política. Tem que ir, colocar a mão no bolso, tem que investir. Ah, mas não tem dinheiro. Se vira, contrata. Tem que contratar jogadores. Jogadores bons. Não é possível que o Cifute não consegue olhar a base dos outros times. Não é possível que o Cifute não consegue olhar a Série B, os times da Série B que não tenha nenhum jogador despontando para poder ir lá e contratar e trazer para o time principal. Não é possível que não tenha nenhum olheiro olhando os jogadores por esse Brasil afora. Não é possível. O Corinthians precisa de contratação, precisa de jogadores, porque um time titular somente não consegue ir longe. Precisa de substitutos. Ontem foi claro, o Balbuena não tem mais condições de jogar no Corinthians, jogou muito mal, parece que não está querendo jogar. O pênalti foi falha dele, ele perdeu a bola para o Léo Jabá, uma bola besta que estava dominada, ele não conseguiu dominar a bola, perdeu uma bola fácil. Ou seja, o Corinthians não tem jogadores à altura dos que saem. E um detalhe, o Gil também já é um veterano, apesar de estar jogando bem, mas é veterano, não aguenta jogar todas as partidas. E aí, como é que fica? Quando é que, já que está fazendo isso, quando que o Fernando Lázaro vai dar uma oportunidade para o Caetano? Para o menino da base que subiu, que jogou a Copa São Paulo? Está na hora de começar a colocar juventude nesse time. Não ficar dependendo somente dos veteranos. O Corinthians é um time de veterano. Renato Augusto é um caso à parte. É veterano, mas quando entra ele resolve. Só que ele não consegue jogar todas as partidas. O Fábio Santos é muito bom de bola, mas é veterano, não consegue jogar todas as partidas. E aí, quando eles saem? Quando sai o Gil, quando sai o Fagner, quando sai o Fábio Santos, quando sai o Renato Augusto, cadê os substitutos? O Corinthians precisa olhar para isso. Jogou muito mal ontem, não tem criatividade no meio de campo, não tem... o ataque do Corinthians foi pífio, medonho o ataque do Corinthians, Roger Guedes correndo sozinho ali na frente, não conseguiu fazer nada. Não dá. Com esse time o Corinthians não vai longe. Aí eu vi uma entrevista do Fernando Lázaro algum tempo atrás dizendo que esse time, o elenco do Corinthians, tá bom, que não precisa de reforços. Como que não precisa de reforços? Precisamos sim. Ou vocês contratam jogadores ou o Corinthians não vai longe.
Olha o elenco do Palmeiras, o elenco do Flamengo. Tá na hora de olhar para esses lados aí. Tá na hora de olhar essas coisas aí. Se não tiver elenco forte, o Corinthians não vai longe, tá certo? É isso que eu queria passar para vocês. Peço a gentileza de vocês para que vocês me curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, tá certo? Eu conto com você, ok? Tamo junto. Vai, Corinthians!